Mas nós temos falado acerca dos ensinos de Jesus, não é? Há 2 semanas atrás falámos um pouco acerca da pessoa de Cristo, quem Jesus é. E quando nós estudamos quem Jesus é, percebemos a qualidade daquilo que Ele trouxe para a nossa vida. E saber quem Jesus é, que não somente foi uma figura na história do mundo, por causa dele, nós hoje vivemos no ano 2015, depois de Cristo. Mas nós estamos aqui também, não somente porque ele não somente porque foi uma figura da história, mas porque a sua vida mudou a história. Na verdade, se os homens pudessem negar a sua ressurreição, já muito teriam feito, logo no princípio. Mas a ressurreição de Jesus prova que ele era mais do que um homem e ele era Deus, o Filho de Deus. Semana passada falamos um pouco dos ensinos de Jesus sobre a oração, a nossa caminhada com Deus. E o que Jesus ensinava sobre isso. Hoje vamos falar acerca do diabo e dos demónios. E eu decidi falar e dar o título a esta mensagem: Livres para vivermos como filhos. Porque eu quero usar na perspectiva não somente sabermos o que é que são e o trabalho de Deus, mas principalmente como é que nós, como filhos de Deus, aqueles que conhecem Jesus como seu Senhor e Salvador, se podem relacionar com Deus. Uma das maiores provas da existência de Deus é a existência do mal. Houve uma altura na minha vida em que eu tive uma pequena crise da minha fé. Eu tenho tido várias crises na fé. E acho que não é necessariamente mal as crises ajudam-nos a nos levantarmos depois de uma forma diferente. Mas num desses momentos eu tive um episódio com um jovem, vamos para o nome de Carlos. Vamos chamá-lo Carlos. E esse jovem, eu estava mais ou menos a começar o meu ministério, tinha 20 e poucos anos de idade. E esse jovem cresceu na nossa igreja. E a igreja, e de repente desapareceu, e portanto apareceu naquela altura. Eu estava perturbado, tinha tentado várias vezes matar-se, e ele dizia-me que havia uma voz que me impulsionava para isso. Os psicólogos chamam isto de esquizofrenia e outras coisas assim. Então, entretanto, falei com ele e fomos à casa dele, eu e a minha esposa, e quando chegamos lá nós falámos com ele, falámos se ele tinha qual o envolvimento dele em algumas coisas, como leitura de um livro chamado Livro de São Cipriano. Ele disse que nunca tinha visto, o pai dele sim, e depois falámos várias coisas, e no final da conversa, quase a ir embora, ele mostrou uma cruz que eu tinha guardada, cruz estranha, com um tipo de buraco nas pontas e tipo rosas a sair daqueles buracos. Nós achámos aquele objeto muito estranho e dissemos, ele contou que o pai dele era um homem que tinha abandonado a casa por causa de problemas com o alcoolismo e então tinha uma vida um pouco estranha naquela altura e nós sugerimos que ele pegasse naquela cruz e deitasse fora. E assim como a deitou, depois soubemos que foi buscar. No dia seguinte eu estava na igreja e esse Carlos aparece lá na igreja e quando ele entra, ele trazia a cruz ao peito fora da camisa para que se pudesse ver. Eu percebi que ele estava muito preocupado e falei com ele e naquela mesma hora ele fugiu, foi para o cemitério e tentou por uma vez mais se matar. O irmão dele, aflito, contactou comigo e eu fui em socorro deles e o irmão quis levá-lo para o Hospital de São João. Naquela altura em que a sala de espera não era o que é hoje, não havia triagem, havia assim 50 pessoas numa sala de espera e nós ficámos lá todos sentados, não é? De repente aquele rapaz olha para mim e atira-se para mim e mete a mão no meu pescoço e eu digo o nome de Jesus para e ele parou. Foi um pouco estranho numa sala de não urgência num hospital São João, não é? Tipo São João. Eu estava a ver se eles também me queriam internar a mim, não é? E ele parou e entretanto foi lá a consulta dele com o irmão e depois saiu. Quando saiu eles disseram para o levarem para o hospital Magalhães Lemos. No caminho para o hospital Magalhães Lemos, o irmão dele depois contou-me que ele estava sempre a ouvir uma voz, sempre que olhava para a frente, havia a conduzir para ele abrir a porta e se tirar.
Bem, passou-se uns dias, ele foi visitá-lo, a mãe dele estava a sair, sorridente, e o irmão, e perguntei, então como é que ele está? Ele está muito bem. E quando cheguei à beira dele, começou a comer, e ele disse, falava acerca de Deus, e por várias outras vezes, esta foi uma experiência que eu tive com o Carlos, com o Noida Carlos, mas por várias outras vezes eu tive experiências com o outro lado da vida. Às vezes nós pensamos que só é real aquilo que nós vemos com os nossos olhos, mas há muita coisa, aquilo que não vemos, que é tão real quanto aquilo que nós vemos, ou ainda mais real. Porque às vezes o que nós vemos é a nossa percepção da realidade, mas a realidade vai muito além daquilo. Os problemas da igreja moderna, a sua abordagem, é que tantas vezes nós esquecemos estas questões que têm a ver com o demónio e com Satanás. C.S. Lewis, um grande homem que escreveu as Crónicas de Nárnia, ele diz que há dois perigos quando nós tratamos a questão de Satanás. Um deles é sobrevalorizar o trabalho deles, e outro é simplesmente não valorizarmos o suficiente. E acho que todos nós corremos este perigo, não é? E a tendência daqueles de nós que crescemos com a cosmovisão do Ocidente, ou seja, deste lado da Terra, é de dispensar a realidade do mundo espiritual. E mesmo que a reconheçamos, agirmos como se ela não existisse. Quantos de vós, hoje, ao levantar-se, pensam assim, bem, se calhar Satanás está a tentar contra a minha vida? Se calhar poucos de nós. Mas será que ele não está a fazer isso? Ou seja, tantas vezes nós temos esta propensão naturalmente para não valorizar isso. Algumas das imagens que depois vamos ver é do nosso curso de Liberdade em Cristo. E eu espero que de alguma forma esta mensagem sirva para vocês compreenderem que o diabo e Satanás e os demónios são reais, que nós não estamos imunes a ele, mas nós somos o seu alvo. Okay? Nós somos o seu alvo, nós somos a mira dele. Mas também não temos que ter medo, nós que somos filhos de Deus. Não temos que ter medo, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E por isso eu gostava de ver 4 princípios que eu acho que são importantes. Fiz um pouco um levantamento todos os versículos de Jesus sobre este tema e tentei compilar a informação. E acho que a primeira grande verdade que nós vemos é a importância de eu e tu aceitarmos Jesus como Senhor da nossa vida. Este é um episódio que eu gostava que nós lêssemos por inteiro. Um episódio que Jesus teve numa confrontação. Lucas capítulo 11, no Evangelho de Lucas, é um episódio que Jesus expulsa o demónio. Os fariseus ensinam que ele expulsa os demónios pelo poder dos demónios. Lucas 11, versículo 14 e 22. E na outra feita estava Jesus expondo um demónio que era mudo. Aconteceu que ao sair do demónio, o mudo passou a falar e as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam, ora, ele expela os demónios pelo poder de Beelzebul, o maior dos demónios. Os outros, tentando, pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele o que se passava pelo Espírito, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e a casa sobre casa cairá. Se Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizias que eu expulso os demónios por Beelzebul. E se eu expulso os demónios por Beelzebul, por que nos expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízos. Se eu, porém, expulso os demónios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente bem armado guarda a sua casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, o mais valente do que ele, vence-o. Tira-lhe a armadura em que confiava e dividir os descordos. Quem não é por mim, é contra mim, nem comigo, não ajuda, espalha. Esta é uma chamada para nós percebermos que a importância da vinda de Jesus é dizer que o reino de Deus chegou. Amém? Amém. E Jesus disse claramente, mas se eu expulso os demónios pelo dedo de Deus, versículo 20, certamente é chegado o reino de Deus. Ou seja, quando Cristo vem e reina, o reino do
Satanás é destruído. O seu poder é destruído. É muito interessante aquela visão dos 70, quando Jesus envia os seus 70 discípulos e lhes dá poder. E Jesus fala assim: mas eu via Satanás a cair como um raio do céu. Lucas capítulo 10, versículo 18. É interessante esta expressão de Jesus: eu vi como um raio a cair do céu. Ou seja, Jesus percebeu que quando nós levamos o reino de Deus às pessoas, quando eu e tu tornamos Jesus o rei sobre a nossa vida, automaticamente não podemos ter dois reis sobre nós. Ou seja, não podemos ter dois reis que têm o mesmo poder. Isto é como ninguém pode amar duas mulheres da mesma forma, só o Marco Paulo, não é? Só a mulher que tem essa piada, mais jovens que não sabem o que é que eu estou a falar, não é? Mas o que acontece é que quando nós colocamos Jesus como o rei sobre nós, o reino de Satanás fica enfraquecido na nossa vida. E quando nós aceitamos o Rei Jesus, Jesus é mais poderoso. É interessante que este episódio que nós acabamos de ler, o primeiro episódio, Lucas 11, diz que quando o valente vem, ele toma posse daquilo que é menos valente do que ele. E quando tu e eu convidamos Jesus a ser o Rei sobre a nossa vida, ele como Filho de Deus tem autoridade sobre tudo e sobre todos. E por isso é chamada para ti e para mim de nós verdadeiramente vivermos este reino de Deus em nossa vida. O encontro de Jesus com várias pessoas levou a que elas fossem libertas. E é interessante quando Jesus, há aqui uma sumária descrição do seu ministério em Mateus 8,16, diz assim: e chegava à tarde, trouxeram muitos endemoniados, e com a sua palavra expulsou Deus os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Ou seja, numa época em que tantas pessoas procuram aliviar a sua tensão e tantas vezes coisas que as fazem confusas, a maior chamada para ti e para mim é aceitarmos este Rei que pode, ao reinar sobre nós, dispersar o poder de todas as trevas. A grande chamada para ti e para mim é aceitarmos Jesus como o Rei da nossa vida, experimentarmos a liberdade de sermos filhos de Deus. É por isso que eu chamo esta mensagem livres para vivermos como filhos de Deus. Esta é a maior chamada para ti e para mim. Quando nós somos filhos de Deus, temos acesso a uma grande dose de poder e autoridade que Ele confia a nós também, para nós e para os outros. E a Bíblia nos promete que somos possessão de Deus, que o diabo não tem poder sobre nós, ou seja, que ele não pode realmente possuir-nos, mas também somos avisados por várias vezes para não darmos lugar ao diabo e para não deixarmos que ele tenha vantagem. Ou seja, como filhos de Deus, podemos eventualmente ceder-lhe espaço em nossa vida para ele poder ter influência sobre nós. Agora, gostava de falar um bocadinho sobre quem Satanás é, segundo as palavras de Jesus, e qual a sua obra. Uma das coisas que nós percebemos claramente é que ele é o responsável pela tentação. Não é o chocolate que nos tenta, não é a picanha para alguns, não é? Não é carne, não é? A carne que fala de dia, não é assim. A carne. Não é a carne que nos tenta, mas verdadeiramente quem está por detrás de toda a tentação, de todos os vícios, de todos os pecados, quem está por detrás de tudo é Satanás. Ele fez isto com o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, que diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, também a palavra nos diz que quando vocês forem tentados, não digam que vem de Deus, porque Deus não tenta ninguém. Há muita gente que confunde as duas coisas. Acham que Deus quer ver se nós somos bons e não mete-nos uma tentação. Esqueça. Mas Deus nunca nos vai fazer, nunca nos vai tentar. Tal como vocês, que são pais, não são burros suficientes para dizer ao filho: então, mete lá os dedos na ficha. É bom, filho, vai meter lá os dedos, faz sentido tão bem. Dizem que o baixo de vez em quando faz bem, eu não quero levar ninguém. Ninguém faz isto, não é? Normalmente nós podemos avisar, podemos até
se calhar não falar da forma correta para educar os nossos filhos, mas de qualquer maneira, nenhum de nós faz isto ao seu filho que ama. Satanás é o responsável pela tentação, é o responsável pelos pensamentos, maus pensamentos que nós podemos ter. É interessante, pensando, por exemplo, naquele episódio com Judas, diz assim, alguém consegue ler? Acabar a ceia? Tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. E por que é que pôs no coração de Judas a traição? Diabo. Será que isto nos leva a ser então coitadinhos de nós? Ou coloca isto em nós, não pode fazer nada? Certamente que não, mas encontramos este episódio em várias outras alturas. O episódio, por exemplo, de David, quando David numerou, diz que Satanás induziu David para numerar o seu exército. Quando encontramos aquele episódio em Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira, que Satanás pôs no coração de Ananias e Safira, porque enganou Satanás, diz lá o apóstolo Pedro. Ou seja, Satanás tem este poder para colocar maus pensamentos em nossa vida. Pensamentos que não vêm de Deus. Por isso é que eu fico preocupado quando alguém que diz conhecer a Deus me diz assim, eu sou assim dos meus pensamentos, eu quero estar bem com os meus pensamentos. Cuidado, quando os nossos pensamentos não são bons, então não temos de estar bem com eles. Certo ou não? Ou seja, seguir os nossos pensamentos não é necessariamente bom. É importante saber onde é que eles vêm. São baseados em quê? Como, por exemplo, alguém tem medo de fantasmas? Agora não é? Mas se calhar todos tiveram, não é? Já todos tivemos medo de fantasmas. Aquilo era um pensamento que nos atormentava, não é? Será que era real aquilo? Não. Mas nós vivíamos como se fosse real. E parte do engano de Satanás é colocar pensamentos em nossa mente que nós achamos que são bons ou maus, mas que são os nossos pensamentos, quando verdadeiramente não são nossos. Entendeu? Outra coisa que nós percebemos é que parte do trabalho de Satanás, e ele é o pai da mentira. Alguém pode ler este versículo 8:44 de João? Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, a mentira, e ele é o responsável por toda a maldade que ele tem. Por trás de alguns gestos que nós achamos que as pessoas são más, e muitas vezes, melhor, sempre está a obra de Satanás. Às vezes mais evidentes, outras vezes menos evidentes. Uma vez mais realmente Satanás fazendo as pessoas levar aquilo, outras vezes mais as pessoas serem responsáveis pelos seus próprios atos. Porém, o facto de ele estar por detrás não significa que nós somos pessoas que não podemos escolher. Particularmente eu e tu, se somos filhos de Deus, temos todo o poder para escolher. Em Lucas capítulo 13 encontramos um outro episódio em que percebemos que Satanás é o responsável pela escravidão de muita gente. Por vezes por trás de pecados, por trás de vícios, a Satanás procura controlar, destruir e escravizar vidas, mantê-los debaixo do seu poder e autoridade. Também é curioso que a expressão no Novo Testamento, por várias vezes, Jesus fala de enfermidades que vinham por causa de Satanás. Sabemos que a doença está no mundo por causa do pecado. Isto não há dúvida nenhuma. A doença é uma parábola do poder do pecado. Acho que biblicamente não podemos dizer que certas doenças vêm por causa de um demónio. Mas há doenças que vêm por causa de demónios. Há doenças que vêm por causa de liberdade e abertura que damos em nossa vida de pensamentos que não são de Deus. Há pessoas que vivem muitas opressões e muitos pensamentos que não os ajudam a crescer de uma forma saudável e viver de uma forma saudável. E por isso eu creio que de alguma forma Satanás sempre usa pensamentos e muitas vezes formas para nos escravizar. É interessante que diz Lucas 13, diz que não convinha soltar desta prisão o dia de sábado desta filha de Adão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Este é um dos projetos de Satanás, procurar verdadeiramente
prender a nossa vida. Prender-nos de forma a nós não percebermos o que há do outro lado. E por causa, eu costumo, sempre que levo alguém para o centro de recuperação, como alguns sabem, eu trabalho com o Betel, que é um centro de recuperação para viciados, alcoólicos e toxicodependentes dependentes. Eu sempre lhes digo que uma das grandes enganos de Satanás é como se nós estivéssemos a entrar num poço. E o vício é mais ou menos assim. As pessoas começam a viciar-se por prazer e depois começam a tomar por prazer e depois tomam para não ter dor. E o problema principal no vício é que leva as pessoas a descer, é como se fosse a descer um poço. Quanto mais para o fundo vamos, olhando para cima, menos sol vemos. E mais pensamos que se calhar lá por cima não existe céu. E esse é um dos enganos de Satanás. A escravidão e os vícios nos levam a viver com uma percepção da realidade que não é verdade. Deus nunca te criou a ti e a mim para sermos pessoas escravas de qualquer vício. Por isso é que as disciplinas espirituais são importantes. Pessoas que não conseguem fazer escolhas na sua vida, e particularmente filhos de Deus que não conseguem viver aquela verdade que Jesus disse: e se depois o Filho vos libertar, sereis livres. Eu e tu podemos... A grande liberdade não é... Desde agora, ontem foi o dia 25 de abril, dia da liberdade. Quem estava vivo antes de 74? Alguns sabem o que é que estamos a falar, não é? E cá em Portugal, eu me lembro claramente o que significou isso. Foi um tempo assim um bocadinho louco depois de 25 de abril, não é? 75 foi um tempo de muita loucura. As pessoas... Foi a primeira vez que eu vi uma parede pintada já agora. Grafite, o primeiro grafite que eu vi foi no dia 25 de abril. E as pessoas, claro, perceberam e acham que a liberdade é nós fazermos o que queremos, mas não. A liberdade, verdadeiramente, é a capacidade de tu poderes escolher em liberdade o que queres fazer. Uma pessoa, por exemplo, que está viciada num vício qualquer, ela não é livre. Ela, eu faço o que eu quero. Mas quando ela é sempre empurrada para fazer aquilo, ela não é livre. Eu percebi isto há muitos anos atrás, quando fui pela primeira vez à América. Cheguei aos Estados Unidos, isto vai talvez 15 anos, não sei. E quando cheguei lá, os primeiros dias comecei a ter muita dor de cabeça. Eu pensei que tinha sido a mudança de hora, que se chama jet lag, se chama jet lag, que é a mudança da hora, como digamos 5 horas menos lá, dependendo do lugar onde estás. Eu pensava que isso. Os dias foram passando e de repente cheguei a Boston. Em Boston tive a comunidade portuguesa, veio beber um bom vinho, sardinhas de comis e tomei café. Passou a dor de cabeça. Alguém sabe o que é que eu estou a falar? Ok. Ou seja, quando nós tomamos café e a dor de cabeça passa, gente, eu digo, se calhar nós temos algum problema de excesso. Mas é um vício. Ok? Agora estou aqui a levantar alguns inimigos, estou a perceber. Eu podia falar de cigarro e alguns batiam palmas, agora falo de café e toda a gente bate pedras. E verdadeiramente nós precisamos de perceber que a importância de Cristo nos libertar vem dessa grande verdade. Também é interessante, Jesus criou o inferno. Deus criou o inferno, não foi para o ser humano. Deus criou o inferno para todos nós. E é interessante aquela expressão que está, eu passei à frente da sua declaração, que diz assim, Mateus 25 diz: e então dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os anjos. Ou seja, o diabo verdadeiramente foi o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, que são os demônios. Agora, eu acho interessante nós, e antes de chegarmos à parte que eu quero que seja a parte mais positiva para ti e para mim, é importante também discernirmos os tempos. Eu chamo assim: expulsar demónios não é necessariamente sinal de identidade de alguém que aquela pessoa conhece verdadeiramente Jesus.
E há 2 episódios no Sermão da Montanha e no Sermão Profético em que Jesus diz isso claramente. Que pessoas em seu nome vão expulsar demónios e Cristo lhes dirá: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por isso, às vezes, não sei se alguns de vocês já viram alguns episódios que há por aí em algumas igrejas, que gostam de fazer espetáculos, não é? Que fazem entrevistas a demónios como se eles precisassem de realmente de talk show, não é? Ou seja, dar proeminência a eles. Mas, verdadeiramente, não é simplesmente por as pessoas expulsar demónios que revela que a pessoa tem Deus na sua vida. Mas, por outro lado, quem conhece verdadeiramente a Deus tem autoridade sobre Satanás. Ou seja, e não é os pastores, não é os missionários, somente. Cada filho de Deus, Deus dá-nos autoridade sobre este poder. E é muito interessante a palavra de Deus em Lucas 9, que diz: convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre todos os demónios para curarem enfermidades, enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, e dizes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordão, nem alforjes, nem pão, nem negro, nem 502 túnicas. Em qualquer casa que entrares se pede e laves cenas. Ou seja, o que eu vos quero mostrar com esta segunda ponto é realmente a realidade do trabalho de Satanás. Mas eu gostaria de terminar, eu acho, da forma que Deus quer que nós terminemos, que é verdadeiramente nos ajudar a nós vivermos à altura de quem nós somos em Cristo. E claro que aqui tive que buscar muitas verdades que vêm nas cartas do apóstolo Paulo. E esta aqui é uma parte da lição que nós temos. A lição número 6, em que nós falamos de unidade em Cristo. A primeira coisa que é importante é saber quem tu és em Cristo. Saber a tua posição em Cristo. Alguém pode ler Efésios 2? E Deus está ali. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Assim, quando eu e tu conhecemos Jesus Cristo, onde é que nós estamos? Sentados nos lugares celestiais em Cristo. A tua posição, a minha posição, devido à obra consumada do Senhor Jesus Cristo, a igreja recebe poder e autoridade para continuar o seu trabalho. Na verdade, Jesus disse: ide e fazei discípulos de todas as nações. E parte de fazer discípulos é dar autoridade sobre o poder das trevas, devido à nossa posição em Cristo. Então, a primeira coisa importante é tu e eu saber que nós estamos aonde? Ao lado de Cristo, sentados muito acima de todo o poder e a autoridade. Segunda verdade, eu quero deixar para ti: usar os recursos que tens em Cristo. Usa os recursos que tens em Cristo. Vivemos em vitória quando dependemos dos seus recursos e vivemos no seu poder. Mas vivemos vidas derrotadas quando dependemos dos nossos próprios recursos e do nosso próprio poder. Por isso é que Efésios diz: colocai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Inabaláveis. Ou seja, nós podemos usar a armadura de Deus, os recursos que Deus tem para nós, a palavra de Deus, o Espírito Santo, usarmos tudo o que Deus dá, a justiça de Deus sobre a nossa vida, a verdade. Ou seja, usarmos tudo o que Deus nos dá. Porquê? Porque Satanás engana ao redor de nós, rugindo como um leão, diz 1 de Pedro, procurando a quem possa tragar. Não há tempo nem lugar para retirarmos a armadura de Deus. Há pessoas que pensam assim: agora vou de férias e deixam a Bíblia cá, tiram a aplicação do telemóvel, tem lá a Bíblia. Vai ter nem livro, não sabe o que é papel. Olha que livro sem papel, graças a Deus. Quando dizemos isto, já temos mais comentários, ok? mas a palavra de... Há pessoas que pensam que podem estar de férias de Deus e deixar a sua armadura. Não há tempo nem lugar para retirarmos a armadura de Deus. O nosso único refúgio é a nossa posição em Cristo. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele terá de vós. Ou seja, quando tu te submetes a Deus e resistes ao diabo, ele não tem outra opção senão fugir de ti. Todos os cristãos.
Ou seja, não importa o quão fraco, quão débil tu pensas que és, quando tu és filho de Deus, tu tens autoridade para afastar o demónio. Isso é verdade. Eu quero te deixar. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Satanás quer que tu tenhas medo. Porque quando nós temos medo, em parte lhe damos autoridade. Conhecem? Vocês têm medo de cães? Alguém tem medo de cães? Bulldogs, Rottweilers. Eu também tenho medo. Se ele estiver liberto, possivelmente. Mas se ele estiver preso, temos alguma razão para ter medo dele. Como é que os cães que estão presos nos procuram nos dar medo a nós? Nós nos temos medo. Ladrando, não é? E esse é o poder de Satanás sobre nós, verdadeiramente. É a sua boca grande. E se nós temos medo, vamos dar autoridade sobre nós. Sabem que há coisas, no curso de Verdade em Cristo, nós falamos acerca disto. Falamos do mundo espiritual que está cheio de memórias, mas não há motivo para nós termos medo. Há outras coisas invisíveis que são potencialmente perigosas para todos nós, chamados micróbios. Sabem quantos micróbios estão aqui nesta sala? Alguém quer tentar adivinhar? Bilhões. Quantos micróbios estarão aqui? Possivelmente. Bilhões. Não. Há pessoas que vão ficar hipocondríacas agora. Ou seja, o facto de nós sabermos que isso é real e é verdadeiro, não é? Verdadeiramente, como vocês sabem, na altura em que não se conhecia a existência disto e não havia esterilização ter as próprias operações, muita gente morria por causa disso, não é? Ou seja, verdadeiramente a resposta correta, qual a resposta correta aos micróbios que têm à nossa volta? Naturalmente, temos pessoas que cultivam a sua higiene, que lavam as suas mãos, têm os hábitos naturais, que descansam para ficarem com resistência, só comem muito domingo à tarde. Não. Ou seja, procuram verdadeiramente. E esta questão de ter medo, o medo verdadeiramente nunca nos leva a uma posição de segurança. Ou seja, a posição correta que nós temos que ter em Deus é levar cativo todo o nosso pensamento à audiência de Cristo. Não temos que ter medo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E nós podemos exercer a nossa autoridade por quem nós somos em Cristo, não por quem nós somos, mas por quem nós somos em Cristo. A terceira coisa importante é nós guardarmos a nossa mente, renovarmos a nossa mente. É interessante que o mesmo capítulo que fala sobre línguas e profecia diz também assim: orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Ou seja, é importante nós renovarmos a nossa mente. Nós cristãos somos pessoas que vivemos num zone, num mundo assim estranho. Há pessoas que pensam que os cristãos são pessoas assim um bocadinho. Eu acho interessante quando nós estamos a discutir os projetos comunitários aqui com a assistente social, aqui em Limousine, já no final, depois do projeto que fizemos da Feira da Saúde, ela ficou assim, ela só faltava dizer: realmente vocês são pessoas muito normais. Eu acho que ela não disse por ser educada, não é? Mas só faltava dizer isto. Mas percebeu também o nosso interesse na comunidade. Nós não temos que ser pessoas ilógicas ou pessoas que só pensam nestas coisas. Nós somos como aquela pessoa que estava numa dada altura a entrar numa igreja e depois estava longe de um homem na rua. Eu estava-se a queixar e disse: não está-se aqui a queixar? Pois, mas agora dizem que eu sou responsável por tudo. Há muita gente que tem esta visão, não é? E na verdade eles não são, eles podem estar na origem de tudo. Eu acredito que Satanás está na origem de todo o pecado. Mas nós temos a nossa resposta que podemos dar. E parte da resposta que Romanos 12 diz: transformai-vos pela renovação da nossa mente. A importância de nós renovarmos a nossa mente, a nossa forma de pensar. Quantos de vós, quando eram crianças, gostavam de Nextdoor? Eu não vou perguntar quanto é que ainda gostam, porque eu sei que muito ainda gostam. O meu filho ainda vai para a Inglaterra com Nextdoor. E quero visitar lá, não é? As coisas que eu gosto. Mas o que eu quero dizer é que a nossa mente, certamente de criança, foi transformada.
Não pensamos da mesma forma. E nós, como cristãos, temos de transformar a nossa forma de pensar. Finalmente, a última coisa. Satanás não tem poder sobre nós, não sempre consiga nos enganar. A palavra de Deus diz: conheceis a verdade e a verdade nos libertará. Escolhe a verdade e continua a escolhê-la, e as mentiras vão desaparecer em tua vida. Por exemplo, como é que vocês deixaram de acreditar nos fantasmas? Certamente foi de pensarem assim, mas fantasmas não existem. Isso é uma coisa que eu tenho na minha cabecinha, não é? Começaram a diluir aqui. E parte do trabalho com filhos de Deus é interessante. Como é que nós mandamos para fora as trevas de um quarto? Vocês vão tirar o vosso quarto e o que é que vocês fazem? Trevas, ide-vos embora. É assim que vocês fazem? O que é que vocês fazem? Acendem a luz, não é? Pegam um interruptor e acendem a luz. Parte do trabalho, nós como cristãos, a nossa preocupação não tem que ser em dispersar as trevas. A nossa preocupação tem que ser ligar a luz. Por isso é que parte do tempo que hoje nós cantamos foi para falar da grandeza de Deus. Porque sempre que Deus é levantado e glorificado, Satanás é diminuído. O nosso grande foco como filhos de Deus não tem que ser no trabalho das trevas, não podemos negá-lo, nem esquecê-lo, por isso é que hoje estamos a falar dele, mas o nosso grande foco como cristãos é levantar Deus e Jesus Cristo, o Filho de Deus, e saber que Ele é mais poderoso. Como cristãos não somos chamados a dissipar a escuridão, somos instruídos a ligar a luz. Quero te encorajar a olhares à tua volta de uma forma global, a perceberes que aquilo que tu vês vai muito além. Aquilo que é real é muito além daquilo que tu vês. Satanás, os seus demónios são reais. O seu trabalho, em grande parte, é procurar impedir-te a ti e a mim de sermos discípulos frutíferos de Jesus Cristo. É nos impedir de nós, como igreja, sermos uma igreja frutífera, que está a dar fruto e que está a ter um impacto. O seu grande trabalho é procurar criar em nós divisão, criar em nós medo, trazer em nós pensamentos que não são de Deus. Esse é o seu grande trabalho. E quando nós alimentamos estes pensamentos, nós estamos a dar-lhe poder. Nós não podemos esquecer nunca que Jesus veio para destruir as obras do diabo. E esse foi o seu trabalho, para que nos trazer liberdade para escolhermos bem. E por isso eu hoje quero te convidar a poderes, antes de mais, se nunca tomaste este compromisso, para convidar Jesus a ser o Rei da tua vida, a dar-lhe Ele autoridade sobre ti, e a dizer: Deus, se tu existes, se tu és real, se tu és verdadeiro, eu te convido hoje a seres o Senhor da minha vida, a tomares o controle da minha vida. Quando tu fazes isto, há um novo poder dentro de ti, há uma nova realidade dentro de ti, uma nova autoridade dentro de ti. Eu te quero encorajar a fazer isto. Este é o princípio de tudo, é o princípio da tua caminhada com Deus. E se tu és filho de Deus, tu tens muitas razões para viver a tua liberdade, porque o Cristo fez por ti, quem tu és, o facto de que tu podes usar toda a armadura de Deus, o facto de que tu não tens que ter medo, porque Deus é maior em tua vida, e a importância de tu e eu renovarmos a nossa mente, guardarmos a nossa mente. Não deem a vossa mente a coisas que não prestam. Vejo hoje pessoas que gastam o seu tempo, a sua energia, o seu pensamento em coisas que passam nisto. Se tu, quando ficas a ver muito, eu de vez em quando vejo o AXN, outras séries que há aí, muitas séries sobre vampiros. Eu não sei porque as pessoas levaram a vampiros. E há muita gente que está a ver aquilo e comer aquilo. E eu vou ser muito honesto, eu não acho aconselhável nós gastarmos tempo demais para essas coisas. Quanto mais tu comes uma coisa, mais aquilo vai tomando conta de ti. E eu te aconselho a... Tu nunca, no final de um filme daqueles, nunca podes louvar a Deus. Ou podes. Diz assim: que bom que eu estou aqui, que eu estou filho. Vocês pensam nisso na tua mente. Parte do nosso trabalho como cristãos é guardarmos a nossa mente.
e alimentarmos daquilo que Deus quer que nós alimentemos. Então, o meu encorajamento para ti, ao ler esta palavra, né, e parte do meu propósito, é que tu não percebas que verdadeiramente estamos a viver numa certa dimensão, todos nós vemos, a dimensão do material, mas há uma outra dimensão, a dimensão do espiritual. E não desvalorizes o que está a acontecer. Na verdade, esta manhã acordei convencido desta mensagem que Deus falou. Às 4 da manhã acordei e fiquei convencidíssimo, não é? Que quem vem tentar a nossa vida, quem vem destruir a nossa vida, vai procurar fazer das alturas, porque eu acho que parte do teu trabalho, do meu trabalho, tomamos a armadura de Deus. Amém? Amém. Amém? Amém. Então vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Vamos ficar para todos. Senhor, muito obrigado por essa tua palavra. Senhor, eu creio que é a tua palavra, Senhor, que nos fala claramente estas verdades que nós não podemos negligenciar, esquecer, fazer de conta que não são verdadeiros. Mas, Senhor, graças porque as abordamos de uma perspectiva de confiança em Ti. Tu és mais poderoso em nós, Senhor. Tu és Deus todo-poderoso nos céus e na terra e nos deste toda a autoridade para irmos e fazermos discípulos, Senhor. E nesta manhã nós levantamos o Teu nome neste lugar, Senhor. E nós acreditamos, tal como Jesus viu naquele dia cair Satanás, também quando nós, como igreja, saímos em fé e em confiança em Ti, nós também podemos ver a obra de Satanás ser destruída, Senhor. E que mesmo que porventura, numa ou outra vez, ele possa tentar contra nós, até que ele possa, numa ou outra vez, ter vantagens sobre nós, Senhor, nós tomamos posse da Tua liberdade para nós, no dia de hoje, Senhor. E nos afirmamos como Teus filhos, assentados nos lugares celestiais, acima de todo o poder e potestade. E tomando esta autoridade, Senhor Jesus, sabemos que a nossa vida está segura nas Tuas mãos. Nada, nem ninguém nos pode arrebatar dela, como acabamos de ler em Romanos, Senhor. Bendito seja o Teu santo nome, neste lugar, neste dia, Senhor. Eu, antes de avançar, eu gostava de conhecermos juntos um dos credos, chamado Credo Apostólico. E esse é um dos credos que aconteceu na Igreja Primitiva. E que nós juntos possamos ler. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Glória a Deus.